Olá, Radiante! Continuando a leitura comentada do capítulo 6, As Lições de Amor, do livro Um Curso em Milagres, comigo, Maria do Sol, e o seu coração. Vamos sintonizar mente e coração em conexão espiritual para esse mergulho, como eu sempre falo, fundo em nós. A música de fundo que você ouve hoje é parte integrante do app YouTuning, que você pode ter acesso através da Apple Store ou do Google Play, que tem transformado a minha vida. Sexto parágrafo do segundo versículo, a alternativa para a projeção. De que outra maneira podes achar alegria em um lugar sem alegria, exceto reconhecendo que não é lá que você está, na verdade. Não pode estar em lugar algum, a menos que Deus tenha te posto lá, pois Deus te criou como parte dele. Isso inclui o que tudo é e onde está. Isso é completamente inalterável. Isso é inclusão total. Você não pode mudar isso nem agora nem nunca. Isso é para sempre verdadeiro. Não é uma crença, mas um fato. Qualquer coisa criada por Deus é tão verdadeira quanto Ele é. Sua verdade está apenas em sua perfeita inclusão. Nele, o único que é perfeito. Negar isso é negar a você mesmo e a Ele, posto que é impossível aceitar um sem o outro. Então o que está falando, né? Está falando assim, que a alegria sempre existiu. Então, quando você olha para as coisas e busca não encontrar alegria, é você que está escolhendo sair de perto, mas ela não deixa de existir ali naquela situação. Sétimo parágrafo. A igualdade perfeita da percepção do Espírito Santo é o reflexo da igualdade perfeita do conhecimento de Deus. Não há equivalente em Deus para a percepção do ego, mas o Espírito Santo permanece sendo a ponte entre a percepção e o conhecimento. Sempre essa ideia muito linda de que existe uma percepção e existe o conhecimento. E a percepção, é bom lembrar isso, ela é parecida com o conhecimento. O ego, ele faz uma visão parecida, por isso parece tão real. Mas a sensação, a vibração, não é da alegria em Deus, não é do amor em Deus. É talvez de um sucesso, de um reconhecimento, mas sempre há uma sensação de fragilidade ali, de medo, de insegurança, de estresse. E isso vai te capacitar a usar a percepção de um modo que reflita o conhecimento, que é o Espírito Santo, né? Você vai, em última instância, se lembrar do conhecimento. O ego preferiria acreditar que essa memória é impossível. No entanto, é a tua percepção que o Espírito Santo guia. Ou seja, ele vai pegar esse fio de percepção que parece com a verdade e o Espírito Santo vai guiar. Ó, vem por aqui. A tua percepção vai terminar onde começou. Todas as coisas se encontraram em Deus, porque tudo foi criado por Ele e nele. Oitavo parágrafo. Deus criou seus filhos, estendendo o seu pensamento e retendo as extensões do seu pensamento em sua mente. Todos os seus pensamentos são assim, perfeitamente unidos entre si e em si mesmos. O Espírito Santo te capacita a perceber essa integridade agora. Deus te criou para criar. Deus te criou para criar. Importante lembrar disso todos os dias. Não pode estender o seu reino enquanto não conhece a tua integridade. Atualmente eu tenho sentido muito, eu quero compartilhar isso com vocês, que é o seguinte, vou buscando, né, ouvindo, me alinhando, aprendendo, e eu vou sentindo essa paz, essa alegria, esse amor, e vou confiando nesse sistema de orientação, por enquanto vacilante com relação à certeza, porque meu ego ainda está aprendendo, né? Aliás, meu ego está aprendendo, não. Meu espírito ainda está fazendo a ponte com o Espírito Santo para iluminar essa percepção. E hoje, por exemplo, aconteceu uma coisa, né, que eu olhei para aquilo e senti uma tristeza, assim, naquele momento. Foi uma amiga minha
que postou um negócio e naquele momento ativou uma sensação assim de rejeição ou de não conexão, ou de tipo, poxa, aquela coisa que a gente sente. Todo mundo já sentiu isso que eu tô falando aqui. E naquele momento eu falei, poxa vida, caramba, a gente, né, super se conecta, por que que ela não falou comigo? Por que que não atende mais daquela forma? Por que que a gente não tá conectada? Enfim, coisas que o nosso ego se identifica, que é a rejeição, o medo do abandono, a importância, né, todas essas coisas que a gente associa. E muitas vezes o gatilho já aconteceu antes, alguma coisa que aconteceu no dia anterior, que você pensou, que te deixou mais frágil, entrou numa frequência, aquela frequência capta outras coisas, e aí você começa a enxergar aquela realidade ali. E aí aquele sentimento começou a entrar, e foi muito louco, assim, foi muito bonito, porque a hora que aquele sentimento começou a entrar, ele feriu a minha integridade. Eu senti que a minha integridade, ou seja, aquela sensação de amor, de alegria, de certeza, de fé, de entrega, ela estava poluída, digamos assim, turvou a água. E naquele momento eu me vi, foi muito bonito, eu me vi como se eu tirasse aquele sentimento de mim, porque eu queria de volta a minha integridade, porque eu conheço ela agora. Eu tirei aquele sentimento, voltei à minha integridade e comecei a abençoar ela. Comecei a abençoar ela e os pensamentos que eu tive no dia anterior. Aí ficou muito claro para mim todos os pensamentos que me sintonizaram com aquilo. Ficou muito claro para mim da onde aquilo estava vindo. E eu comecei a abençoar a mim mesma, me perdoar, né? Me inocentar, né? Entrar na minha inocência nesse sentido. Inocentar ela também, né? Ela está fazendo o que ela pode com o recurso que ela tem, com a amorosidade da vida dela, com o que faz sentido para ela e que está tudo certo, e que se tiver todos os caminhos tiverem que se cruzar, vão se cruzar. E eu estou abençoado, estou onde Deus quer que eu esteja, da forma como Ele quer que eu esteja, com as pessoas que Ele quer que eu encontre. E aquilo foi saindo de mim, a minha integridade foi voltando. Então é bem isso, Deus te criou para criar e não pode estender o seu reino enquanto não conhecer a sua integridade. Nono parágrafo. Os pensamentos têm início na mente de quem pensa, de onde alcançaram o que está fora. Alcançam o que está fora. Os pensamentos têm início na mente de quem pensa, de onde alcançam o que está fora. Isso é tão verdadeiro em relação ao pensamento de Deus quanto em relação ao teu. Como a tua mente está dividida, você pode perceber assim como pensar. Entretanto, a percepção não pode escapar das leis básicas da mente. Você percebe a partir da tua mente e projeta as tuas percepções para fora. E embora qualquer tipo de percepção seja irreal, você a fez e, portanto, o Espírito Santo pode fazer bom uso dela. Ele pode inspirar a percepção e conduzi-la para Deus. Essa convergência só parece estar no futuro distante porque a tua mente não está perfeitamente alinhada com a ideia e, portanto, você não a quer agora. Existe uma parte nossa que não quer mesmo, né? Que associa espiritualidade com pessoas que não tem nada, que falta tudo, que não tem como conduzir sua vida. Então, enquanto a gente não limpar essas percepções, a gente não vai acessar nosso verdadeiro poder. 10º parágrafo. O Espírito Santo usa o tempo, mas não acredita nele. Como ele veio de Deus, ele usa todas as coisas para o bem e não acredita no que não é verdadeiro. Como o Espírito Santo está na tua mente, a tua mente também só pode acreditar no que é verdadeiro. O Espírito Santo só pode falar em favor disso, porque fala por Deus. Ele te diz para voltar toda a tua mente para Deus, porque ele nunca o deixou. Se a mente nunca o deixou, só precisa percebê-la como é e já terá retornado. Então, na verdade, é uma coisa instantânea. Instantânea. Assim sendo, a consciência plena da expiação é o reconhecimento de que a separação nunca ocorreu. A consciência plena da expiação é o reconhecimento de que a separação nunca ocorreu. O ego não pode prevalecer contra isso porque é uma declaração explícita de que o ego nunca ocorreu. Olá, Radiante! Se encerrou o ciclo de revisões e agora a gente inicia a lição 61 do livro de exercícios do livro Um Curso em Milagres, parte 1, comigo, Maria do Sol.
Respira fundo para essa lição de hoje, que é uma lição que fala a frase de Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem é a luz do mundo senão o Filho de Deus? Essa então é apenas uma declaração da verdade sobre você mesmo. É o oposto de uma declaração de orgulho, da arrogância ou do auto-engano. Não descreve o conceito de você mesmo que você tem feito. Não se refere a nenhuma das características com as quais você dotou os teus ídolos. Refere-se a você como fosse criado por Deus. Simplesmente declara a verdade. Eu já recebi vários comentários, inclusive eu já me senti assim, aonde quando a pessoa acessa a sua própria luz, ela sente que ela está sendo arrogante. Quem sou eu para me achar uma pessoa com luz? E aqui a gente vem ouvir que isso está longe de uma declaração de orgulho, de arrogância ou de auto-engano. Mas que quando a gente fala eu sou a luz do mundo, não está descrevendo o conceito que a gente tem feito da gente mesma, né? Para o ego, a ideia de hoje é uma epítome da autoglorificação. Para o ego, acha que isso é se autoglorificar. O ego não compreende a humildade, tornando-a equivocamente como autodegradação. A humildade consiste em aceitar o teu papel na salvação e não assumir nenhum outro. A humildade consiste em aceitar o teu papel na salvação e não assumir nenhum outro. A humildade é entrega, é falar assim, eu sou feito para isso, não tem como eu fazer outra coisa. Não é humildade insistir que não pode ser luz do mundo, se essa é a função que Deus designou para você. Só a arrogância afirmaria que essa função não pode ser para você. A arrogância é sempre do ego. A verdadeira humildade requer que aceite a ideia de hoje, porque a voz é a voz de Deus que te diz que ela é verdadeira. Esse é um gigantesco passo inicial. Não, esse é um passo inicial para aceitar a tua real função na Terra. É um passo gigantesco no sentido de assumir o teu lugar de direito na salvação. É uma afirmação positiva do teu direito de ser salvo e um reconhecimento do poder que te é dado para salvar os outros. Essa semana eu recebi uma mensagem de um radiante no inbox, ele sabe quem é, que ele falava para mim, eu estou assustado porque as pessoas estão me procurando para me pedir ajuda e eu não me acho capaz de atender esse chamado, né? Meio que essa declaração. Porque há uma associação de que isso seria ser arrogante. Quem sou eu, né? E eu falei com uma coach minha também, e ela também falou a mesma coisa. E assim, esse é um passo inicial para aceitar a sua real função na Terra, é um passo gigantesco no sentido de assumir o teu lugar de direito na salvação. É uma afirmação positiva do teu direito de ser salvo e um reconhecimento do poder que te é dado para salvar os outros. Eu sou a luz no mundo. Você vai querer pensar sobre essa ideia com a maior frequência possível hoje. É uma resposta perfeita para todas as ilusões e, portanto, para toda a tentação. Ela traz a verdade a todas as imagens que você tem feito de você mesmo e te ajuda a ir em paz, aliviado da tua carga e certo do teu propósito. Tantos períodos de prática quanto forem possíveis devem ser empreendidos hoje, embora cada um deles não precise ultrapassar 1 ou 2 minutos. Deve começar dizendo a você mesmo: eu sou a luz no mundo, essa é a minha única função e é por isso que eu estou aqui. Eu sou a luz do mundo, essa é a minha única função e é por isso que eu estou aqui. Eu sou a luz do mundo, essa é a minha única função e é por isso que eu estou aqui. Em seguida, pensa nessas declarações por um momento, de preferência com os olhos fechados, se a situação permitir. Deixa que alguns pensamentos correlatos venham a você e repete a ideia para você mesmo se a tua mente se desviar do pensamento central.
Certifique-se de começar e terminar o dia com um período de prática. Assim, vai acordar com o reconhecimento da verdade sobre você mesmo. Você a reforçará ao longo do dia e voltará a dormir enquanto reafirma a tua função e o teu único propósito aqui. Esses 2 períodos de prática podem ser mais longos, né? Do primeiro e o segundo do dia, né? Ao acordar e ao dormir. Se você achá-los úteis e quiser estendê-los. A ideia de hoje vai muito além das perspectivas mesquinhas do ego sobre o que é e qual é o teu propósito. Como um portador da salvação, isso é obviamente necessário. Esse é o primeiro de vários passos gigantescos que daremos nas próximas semanas. Tenta começar a construir hoje um alicerce firme para esses avanços. Você é a luz do mundo. Deus construiu o seu plano para a salvação do seu filho sobre você. Ou seja, todos nós que estamos aqui, já nessa lição 61, estamos já nesse nível. Então, que bom que você está aqui. Olá, Radiante, que bom que você está aqui. Não deixa de escrever aqui embaixo como é que está sendo para você essa experiência, de se inscrever no canal e de dar um joinha no vídeo para que ele possa chegar para mais corações. Se você quiser participar ainda mais, fazendo parte de um grupo de mais de 3.000 radiantes, no grupo do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. É uma honra você aqui comigo, faça sua luz brilhar.